Muy buenas tardes, estimados directores, coordinadores, docentes de la SODEG a nivel nacional y público en general. Mi nombre es Christopher Vidal y les doy la cordial bienvenida. Reciban también un caluroso saludo y bienvenida de Monseñor Ricardo García García, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, del Padre Richard Santos Caicho, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, y del licenciado Alfredo León Sánchez, director de la Oficina Nacional de Educación Católica, ONDE. Vamos a compartir con ustedes nuestro tercer webinar de este año 2023, pero antes de ello vamos a comenzar de la mejor manera, encomendándonos a nuestro Señor, y para eso vamos a invitar a nuestra hermana Bernardina Molina, quien va a encargarse de este momento de oración. Adelante, hermana Bernardina. Gracias. Muy buenas noches con todos y vamos a encomendarnos a Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísima, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, profesor. Muchas gracias, hermana Bernardina. Seguimos celebrando este tiempo de Pascua tan importante para todos nosotros, los cristianos, los católicos. Celebramos la resurrección del Señor, recordando que somos fiesteros. Son 50 días de Pascua, pero también celebramos en este mes de mayo, ¿no?, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y por eso vamos a dedicarle este webinar, María, modelo de virtudes. Y para ello tenemos como ponente al hermano Alexandre de Holanda Cavalcanti, quien es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio, sección de Perú y Ecuador. Es bachiller en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, maestro en teología con mención en teología dogmática y doctor en Sagrada Teología por la misma institución pontificia de estudios superiores, donde además es profesor de Mariología, Sacramentología, Teología dogmática y Antropología teológica. Bienvenido, hermano Alexandre, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Adelante. Buenas noches a todos, una alegría compartir con ustedes este momento, justamente el mes de la Virgen María, el 3 de mayo fue el sábado pasado que conmemoramos la aparición de la Virgen de Fátima, y justamente ahí estaba leyendo un texto muy interesante, una encíclica del Papa Pablo VI, Signum Magnum, y creo que ustedes deben conocer esa encíclica, en que él decía una cosa muy interesante. La primera verdad que debemos tener sobre la Virgen María es que ella brilla
como modelo de virtudes ante toda a comunidade dos elegidos. Então, isso é muito interessante, que nos dá uma clave e nos vê como é a eleição desse tema, Maria como modelo de virtudes, é um tema muito importante para nós. Porque contemplar Maria como a Madre de Deus, contemplar Maria como a Madre de nosso Redentor, é muito importante e muito interessante, pero outra coisa é que nós cogemos o exemplo de Maria e lo apliquemos a nós, a nossa vida. Por isso me pareceu uma ideia muito boa de participar. Nosso amigo Christopher nos ha explicado aqui, eu sou o hermano Alexandre Cavalcante, sou de los heraldos do Evangelho. Algumas pessoas conhecem, outras de pronto não conhecem, então é uma breve explicação. Los Heraldos do Evangelho somos uma associação de direito pontifício fundada por el Monsenhor Juan Cladias, fundado em Brasil, e aprovado por el Papa Juan Pablo II como uma associação para todo o mundo de direito pontifício no ano 2001. Então, fazemos um trabalho de apostolado, de levar o mensagem de nosso Jesus Cristo a todos os setores da sociedade, levando por el exemplo, por a palavra, mas sobretudo por uma integridade de vida que se busca ter. Temos os hermanos consagrados, as hermanas consagradas, os sacerdotes e também um grupo muito grande de familiares que participam de los heraldos do Evangelho, que chamamos cooperadores, seria como uma ordem terceira de los heraldos. Então, entrando já com essa explicação, vamos entrar diretamente a nosso tema que nos comporta hoje, bastante interessante, que é o tema de Maria como modelo de las virtudes. Todos nós já fomos niños. E vocês se recordam quando eram niños, quando tiravam uma pedra na água, e todos les gusta de ver como os círculos vão, aqueles círculos que vão saindo do centro, se vão alejando, e a pessoa le gusta mirar isso, tira outra pedra, e os círculos se vão alejando. Agora, imaginem-se vocês que hacemos lo contrário. Vamos esses círculos desde afuera hasta dentro. Então, vendo esse modo inverso, podemos entender de uma maneira melhor a relação de Deus com os homens. Essa relação de Deus com os homens se dá através de círculos também concêntricos. Nós não temos um contato direto com o Padre. Para chegar ao Padre, vamos através do Hijo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Pero também para chegar a nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos através de outros intercessores de la Virgen Maria, de los santos. Será incluso intercessores terrestres. Porque eu, como conheci por primeira vez que existia Jesus? Porque minha mamãe me ha dito. Porque meu papá me ha explicado. Então, há seres humanos que nos ajudam, há seres humanos que já estão no céu também que nos ajudam, há sobretudo a Virgem Maria. Então, são como esses círculos concêntricos que vão desde afuera, desde lo mais lejos. Será uma pessoa que me ajuda, será uma pessoa que é exemplo para mim, hasta chegar a Deus. Então, é como a pedra, hace com que a água se vá saindo como círculos, também de los ciclos que vêm desde afuera para chegar hasta Deus. E São Agostinho disse uma coisa muito importante sobre este ponto. São Agostinho disse que todo intermediário, visto à distância, se parece com o extremo. Então, nós, quando vemos, por exemplo, a uma pessoa muito santa, aí já vemos, essa pessoa é um grande santo. Já é igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas serve para nós como um modelo. Assim, a vontade de Deus é que suas infinitas perfeições, porque a perfeição de Deus são infinitas, e, portanto, não basta com uma virtude, com outra virtude, para poder abarcar a infinitude de Deus. Para que se pueda abarcar a infinitude de Deus, se apresenta diante de nós de modo sensível e concreto, muitos exemplos, pero sobretudo as virtudes do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesucristo. Nosso Senhor Jesucristo, que já não é simplesmente Deus, como sempre foi desde toda a eternidade, sino que para nós é algo concreto. É um homem, Deus que se hizo homem, uma única pessoa del Verbo de Deus, del Hijo de Deus, pero agora encarnado com doble natureza. Então, quando eu penso, por exemplo, um exemplo para nós, pensamos em Deus Padre e nos vem a ideia de um senhor, um anciano, tal. Pensamos em Jesus Cristo, o Hijo, já temos clara a ideia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensamos no Espírito Santo, se nos hace difícil, uma paloma, pero eu vou agora rezar a uma paloma.
Pero quando penso em nosso Jesus Cristo, em Cristo niño, em Cristo predicante, em Cristo em la cruz, em Cristo ressuscitado, eu tenho um exemplo concreto delante de meus olhos. Aquilo que antes era simples exortações verbais, oráculos de los profetas, agora, com a encarnação, passa a ser a vida concreta del verbo encarnado. Isso nos hace recordar aquele velho ditado, aquele velho provérbio árabe, que incluso o Papa Pablo VI recuerda en la encíclica Signum Magnum. Las palabras conmueven, los ejemplos arrastran. Entonces, una cosa es escuchar la palabra que nos dice, haga esto, haga aquilo. Otra cosa es tener el ejemplo de nuestro Jesucristo. Porque Cristo no nos dice así, ustedes practiquen la virtud. No, Cristo va adelante. Y después dice, sígueme. No han escuchado que nenhum de los apóstolos foi chamado assim, vete a servir. Não, sígueme. Então, nossa missão é seguir as huellas de Cristo, seguir os caminhos de Cristo. Por isso que nosso Jesucristo é Deus e homem, e ao mesmo tempo, como diz a Escritura, alfa e omega, é o arquetipo e o prototipo da humanidade. O que significa que Cristo é arquetipo e prototipo de la humanidad? El prototipo, el nombre ya está diciendo, el primer tipo. Es el primer modelo. Tipo en griego es modelo, tipos, modelo. Entonces, Cristo es el primer modelo. Nosotros debemos basar toda nuestra vida, toda nuestra existencia, todas nuestras acciones en Jesucristo, porque es el modelo. Pero también al mismo tiempo, Cristo es el arquetipo. ¿Qué significa arquetipo? Arque, lo que es el máximo. Entonces, Cristo es el modelo máximo a que nosotros debemos anhelar, a que nosotros debemos llegar. Por tanto, es el primer modelo y es también el modelo último. Por eso decimos que Cristo es, al mismo tiempo, el prototipo y el arquetipo de toda la humanidad. Pero Dios ha instituido también las mediaciones. Es importante isso, porque desde la Santísima Trinidad tenemos el Padre que envía el Hijo y envía el Espíritu. Y Dios ha querido colocar mediadores, por tanto. Dice São Pablo en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que Jesucristo es el único mediador. Es interesante que dice, Jesucristo, hombre, es el único mediador. Si Jesucristo, hombre, es el único mediador, debemos considerar, como dice la doctrina de las mediaciones, de que essa mediação de Cristo não exclui, sino que fomenta novas mediações. E aqui está o ponto importante, porque se Jesucristo, homem, é o mediador, como Jesucristo se hace homem? Através da mediação de Maria. Foi através de Maria que Cristo se encarnou. Por isso que o Concílio Vaticano II nos explica que a unicidade da mediação de Cristo pide, fomenta, estimula nuevas mediaciones participativas de la mediación de Cristo. Entonces, como decíamos al inicio, los mediadores entre Dios y el hombre, el único mediador perfecto es Cristo. Para que lleguemos a Cristo, existen muchos mediadores. Desde la persona que nos ayuda, nos enseña a rezar, desde la persona que nos ayuda en un momento difícil de nuestra vida, la persona que reza por nosotros, el sacerdote que nos da el perdón de nuestros pecados, aquel que nos da los sacramentos, después los santos que están en el cielo, la Virgen María. Entonces tenemos como una escalera que nos lleva hasta nuestro Señor Jesucristo. El mismo principio de la mediación de Cristo se aplica a lo que nosotros llamamos teológicamente la ejemplaridad. ¿Qué significa ejemplaridad? Significa que Cristo ejerce essa função de exemplo, de modelo. Então, o modelo é exatamente aquele modelo que eu miro e que eu desejo ser como ele. Eu quero saber como devo actuar em tal momento, como atua Cristo. Então, aqui está o modelo, aqui está o exemplo. Então, esse exemplo de Jesucristo, homem, para a humanidade, também fomenta mediações intermediárias. Então, esse modelo a ser imitado é nosso Jesucristo, pero invita a imitar modelos intermediários colocados entre Cristo e os homens. Pero não vai dizer, por que não imitamos diretamente a Cristo?
Muy bien, muy bonito, vou imitar perfeitamente a Cristo. Pero e aquelas características que Cristo não assumiu formalmente? Por exemplo, persona humana. Jesucristo não é persona humana. Como eu vou imitar a personalidade humana de Cristo se Cristo tem personalidade divina? Então, René Laurentin, um dos maiores mariólogos do século XX, dizia que Maria representa certos aspectos de Cristo que ele não assumiu formalmente. O primeiro, como já mencionamos, persona humana, simples criatura. Jesucristo não é criatura, é criador. Outra coisa que Cristo não assumiu formalmente, persona humana, como já hemos dito, redimida. Maria é redimida, nós somos redimidos, Cristo é redentor. Então, como eu posso imitar a Cristo como redimido se não é redimido? Isso é redentor. Como posso imitar a Cristo como simples criatura se ele é criador? Então, vemos que há a necessidade, desejada por Deus, de mediadores, sobretudo e especialmente em aqueles lugares, aqueles momentos, aquelas características que Cristo não assumiu formalmente. Outra, mulher. Cristo não é mulher, se encarnou como varão. Também, a Virgem Maria é a nova Eva junto ao novo Adão, é dizer, aquela que coopera com a mediação de Cristo. Portanto, vemos que são certos aspectos que Cristo não assumiu formalmente e que também necessitam de uma mediação. E por isso, Deus ha colocado a Virgem Maria. Por exemplo, como uma madre pode encontrar em Jesus o modo perfeito de cuidar do seu bebê? Cristo nunca criou um bebê. Cristo viveu sempre virginalmente e foi ao céu, sem nunca ter um filho. Mas se temos a Virgem Maria que cuida ao niño Jesus como um exemplo para a madre. Outro exemplo, uma pessoa que, por exemplo, tem dúvidas contra a fé. Como pode encontrar em Cristo um modelo? Porque Cristo não podia dudar de si mesmo. Se Cristo não podia ter dúvidas de fé, como vai dudar Cristo dele mesmo? Uma pessoa, por exemplo, que perde a esperança na vida, como vai encontrar um modelo em Cristo se Cristo é a esperança encarnada? Cristo nunca perdeu a esperança. Então, vemos que há necessidade, podíamos continuar falando, a necessidade de muitos e muitos exemplos que Cristo não ha deixado. E por que não ha deixado esses exemplos? Porque ele quis que as criaturas participassem dessa obra de nossa salvação. Então, está claro que certos aspectos específicos da vida humana, Deus quis deixar como exemplo a pessoas cercanas a nós, para que nós podemos ter pessoas que sejam realmente nossos exemplos. Será em certo momento nossos padres, serão nossos superiores, serão pessoas mais virtuosas que nos dão conselhos, serão os santos. Mas aqui um detalhe importante. Essas pessoas todas que estamos falando, nossos padres, nossos modelos, nossas pessoas que nos ajudam, os sacerdotes, não sei, professores, os santos incluso, nos ajudam em pontos específicos de nossa vida. Em algumas coisas mais pontuais. Pero o modelo que abarca a toda a humanidade, o modelo que melhor, a pessoa que melhor se assemelha a nosso Senhor Jesucristo, é exatamente aquela que a Sagrada Escritura nos apresenta como a criatura mais semelhante a Jesus. Vocês se recordam quando a Virgem Maria vai visitar a Santa Isabel? Isabel lhe disse: bendita eres entre todas as mulheres. Então, esta é a pessoa, este é o ser humano mais semelhante a Jesus. Recordemos o que dizia San Agustín: o extremo se parece muito mais com o intermediário, se parece mais com o extremo. E o intermediário mais parecido com o extremo, mais parecido com Jesucristo, exatamente a Virgem Maria, a maior de todas as criaturas, a única criatura que está realmente unida à união hipostática. E é por isso que a exemplaridade de Maria, o modelo de Maria, é para nós o rumbo de toda a nossa vida. Maria é a guia para a vida, assim como os navegantes, os que estão viajando, utilizam as bússolas. Hoje em dia utilizam equipamentos muito mais seguros e tal do que a bússola, pero
tenemos un camino que nos indica, y ese camino seguro, ¿quién es? La Virgen María. Ahí no podemos equivocar. Si imitamos a María, no nos equivocamos nunca. La omnipotencia divina colmó a la Virgen María con todas las perfecciones. Si yo quiero saber el modo perfecto de hacer algo, aquí yo tengo el ejemplo, la Virgen María. Yo quiero saber el modo más unido a Jesucristo, aquí tengo el ejemplo, la Virgen María. Estando cercana a nosotros, porque aquí hay un detalle importante, Jesucristo es Dios y hombre. María es pura criatura. María es mujer. Por tanto, está más cercana a nosotros en este sentido, tiene la misma, esencialmente, la misma naturaleza que nosotros. Entonces, ella nos indica el modo más perfecto de practicar las virtudes teologales para unirse más íntimamente a Dios. Entonces, mencionamos aquí ya un concepto nuevo, las virtudes teologales. ¿Qué significan las virtudes teologales? Las virtudes teologales son aquellas virtudes que nos unen directamente a Dios. Portanto, para que podamos realizar una perfecta configuración con Cristo, es decir, tener en nuestra vida la misma figura con Cristo, el mejor camino es la imitación práctica de las virtudes que más sobresalieron en la Virgen Santísima. Porque María es la primera cristificada. ¿Qué significa esto? Es tan semejante a Jesús que se dice, así utilizan más los orientales que nosotros aquí occidentales, esa expresión muy bonita. María es la primera cristificada, que es hecha Cristo, más perfectamente configurada con nuestro Señor Jesucristo. El mejor modelo que puede existir. ¿Qué son las virtudes teologales? Podríamos abarcar todo el abanico de las virtudes, pero vamos nos centrar en las principales, las virtudes teologales. ¿La virtud qué es? La virtud es una disposición habitual del hombre, es importante esa palabra, habitual, adquirida por el ejercicio del actuar consciente y libremente en orden de la perfección del bien. Para que nosotros podamos practicar la virtud, es esencial la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, no podemos, decía un autor francés, L'Abbé de Lorrain, que sin la gracia de Dios no somos capaces siquiera de hacer la señal de la cruz con verdadero amor a Dios. Entonces, todo lo que hacemos depende de la gracia. Y a eso llamamos el don de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el don y la virtud? El don es recibido. Y la virtud es la respuesta del hombre. Pero esta respuesta no se da en un momento aislado. Porque una respuesta en un momento aislado no considera-se como virtud. Se considera como un acto bueno, perfecto, todo muy bien, pero no es virtud. Para que sea considerado virtud, es necesario que se torne una conducta habitual. Quando nos habituamos a praticar o bem, quando habituamos com a oração, quando nos habituamos a los sacramentos, então sim podemos falar de virtude. Por exemplo, a virtude da paciência. Eu posso ter paciência em um momento com uma pessoa, mas depois de minha vida sou impaciente. Então, não sou uma pessoa paciente, eu não sou uma pessoa virtuosa. Para que eu possa dizer essa pessoa é paciente, é necessário que essa paciência se refleje habitualmente en su vida. Entonces, sí tiene la virtud de la paciencia. La fe, la esperanza, la caridad. Las virtudes teologales son aquellas que nos unen directamente a Dios. Theos, en griego, significa Dios, logos, palabra, ciencia. Entonces, aquilo que nos liga directamente a Dios y fueron infundidas en nuestra alma en el bautismo. Todos nosotros hemos recibido la fe, la esperanza, la caridad en el momento del bautismo, junto com uma coisa importantíssima, que é a filiação divina. Somos também hijos de Deus para o bautismo. Essa semilha que foi recebida no bautismo se desenvolve também com nossa colaboração. Temos a graça santificante recebida. Temos a graça de Deus que nos ajuda. Pero é necessário também que cooperemos com essa graça que chamamos cooperativa. Essa graça que nos ajuda, pero que pide também nossa resposta. As virtudes teologales, como todos sabem, são 3 e nos fazem capazes de actuar ao modo de Deus. Nos fazem capazes de actuar como hijos de Deus. E aqui vem um ponto também que merece atenção.
vencendo os impulsos naturais que se inclinam ao egoísmo, à comodidade e ao prazer. Por nossa tendência natural, nós tendemos a ser egoístas. Tendemos a buscar a comodidade, ao prazer, a não querer fazer o esforço. Uma vez perguntaram ao nosso fundador, Monsenhor Ronclá, por que é mais fácil cair no pecado que praticar a virtude de ser santo? Ele respondeu de uma maneira muito interessante e muito viva. E disse, que é mais fácil? Subir um cerro ou bajar um cerro? É mais fácil bajar. Portanto, já temos as inclinações. ¿Por que é mais fácil bajar? Porque a força da gravidade nos ajuda a isto. E por que é mais fácil cair no pecado, no egoísmo, na comunidade, no prazer? Porque temos a tendência por el pecado original. E o bautismo que nos limpia del pecado original, que nos hace unidos e hijos a Deus, nos hace capazes de actuar como Deus. E é por isso que é necessário pedir ao Senhor essa graça para poder praticar a virtude. E a primeira das virtudes teologais exatamente é a virtude da fé. Essa virtude da fé se refleja de uma maneira impressionante em la Virgem Maria. E é por isso que podemos considerar, em primeiro lugar, a Virgem Maria como modelo de fé. O catecismo nos explica o que significa fé. Se habla tanto de fé, não? E as pessoas dizem, pero, em verdade, o que significa fé? O que é a fé? A fé é uma adesão personal do homem a Deus. É decir, eu, personalmente, racionalmente, fé não é que eu sinto em meu coração, não. Fé é um acto racional. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, então eu creio que Deus está revelando, e por isso, por um ato de minha vontade, um assentimento livre de toda a verdade que o Senhor ha revelado. Então, o catecismo é muito claro quando nos indica o que significa a fé. E o ser humano que realiza de maneira mais perfeita a obediência na fé, é exatamente a Virgem Maria. Ela, quando disse sim à vontade de Deus, lhe aparece o anjo, la invita a ser a madre de Deus, e ela que responde, é aqui a esclava do Senhor. Hágase-me segundo tu palavra. Ela creyó que para Deus nada é impossível. Então, essa resposta de Maria nos mostra que ela teve uma fé tão grande que concebeu a Jesus dentro de seu coração primeiro, para depois poder conceber virginalmente em seu seno virginal. Essa resposta de Maria expressa sua livre colaboração personal com a graça de Deus. Então, Maria escuta a graça e aceita. Portanto, aqui há um ponto importante, é a resposta de Maria. E a resposta de Maria, disse Santo Tomás de Aquino, é a resposta de toda a humanidade. E se dá por um ato sobrenatural de fé, obediência e docilidade à vontade divina. Por isso que diziam os santos padres, especialmente São Agostinho, de uma maneira muito bonita, que há uma doble concepção do verbo de Deus em Maria. Primeiro, em seu coração, ao aceitar o mensagem do ángel. E depois, em seu corpo, como consequência, a receber o verbo maternalmente. Então, primeiro, Maria crê em sua fé. E aí, Cristo já está concebido em seu coração. E quando ela diz, aqui a escrava do Senhor, aí se dá a concepção do Hijo de Deus. O Hijo de Deus passa a existir entre nós outros. A fé de Maria lo ocorre em seu coração, sua atividade maternal lo ocorre em seu seno. Por essa segunda ação, verdadeiramente Maria é madre de Deus, é madre de nosso Jesus Cristo. Pero por a primeira, mais bem podia ser chamada sua hija. Sua prima Santa Isabel, quando recebe a visita de Maria, dá um testemunho para toda a eternidade. Dichosa la que has creído, porque se cumprirão em ti todas as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Portanto, a Virgem Maria é a pessoa que teve mais fé. Dichosa la que has creído. Sempre que perguntamos da fé de Maria, busquemos Lucas 1:45. Aqui está a fé de Maria. Dichosa la que has creído. Porque em ti se cumprirão todas as coisas que foram ditas da parte do Senhor. Portanto, a Virgem Maria é para nós o modelo colocado por Deus para nos ensinar a cumprir nosso papel como membros ativos da Igreja. O mundo de hoje agoniza espiritualmente. O mundo de hoje está lleno de las tinieblas del pecado, las tinieblas de la falta de fé. Vemos a juventude, sobretudo com a influência da internet, me dá pena de ver muitos e muitos jovens como estão perdendo sua fé.
Então, nesse mundo que agoniza espiritualmente, nós somos chamados a ser membros vivos da igreja, a ser membros ativos da igreja. Não podemos cruzar os braços diante de uma missão tão grande como esta. A fé de Maria será nosso sustento nos momentos difíceis, em que nós não encontramos apoio entre os homens. Ao pé da cruz, a fé de Maria foi submetida a uma triple prova. Maria tuvo primeiro a prova de lo invisível, a prova de lo incompreensível, algo que não se pode compreender, e a prova de las aparências contrárias. Em efeito, essa triple prova Maria superou del modo mais heróico. Podemos meditar um pouco. A Virgem Maria viu a seu filho em um estábulo, pero creyó que é o criador del mundo. Lo viu huir de Herodes, pero nunca deixou de creer que é o rei de los reyes. A Virgem Maria lo viu nascer en el tiempo, pero creyó que era eterno. Ella lo viu pequeno, pero su fé le decía, ele é imenso, infinito. Lo viu pobre, necessitado de alimento, necessitado de roupas, pero lo criou Senhor do universo. Lo viu débil, sujeito ao sofrimento, llorando sobre a paja, e lo criou omnipotente. Observou que Jesus não falava, era um ninho, necessitou aprender a falar, pero criou que é o verbo del Padre, a palavra de Deus, a própria sabedoria encarnada. Lo oyó gemir e criou que era a alegria del paraíso. Por fim, lo viu maltratado, crucificado, morrer en el peor patíbulo e criou sempre em sua divinidade. Apesar de que outros vacilaram na fé, Maria permaneceu sempre firme. Ela nunca vacilou em sua fé. Por isso, a Virgem Maria é para nós esse modelo supremo de fé. E não só de fé, Maria é também modelo de esperança. Esperança tão necessária em nossa vida. Quantas vezes perdemos a esperança? O que é a virtude da esperança? A virtude da esperança é aquela virtude que dá a nós a capacidade de devolver a Deus o amor que Ele nos ha dado. De obrar conforme a Deus, porque as forças do homem não são suficientes para isso. Necessitamos da graça. Essa virtude da esperança nos leva a aguardar confiadamente o auxílio divino, a guardar confiadamente a visão beatífica, a não desanimar. A Virgem Maria confiou sempre com toda esperança, incluso quando seu filho morto estava em seus braços. Acompanhou seu filho ser colocado en el sepulcro. Sellaram a piedra de uma vez. E Maria vuelve a sua casa com seu filho muerto, sepultado. Pero nunca perdeu a esperança. En el momento mais doloroso de sua vida, em que ela compartilha os dolores de Jesus em seu coração. Em seu coração traspassado por el sofrimento, nunca se escureceu a certeza da ressurreição. Em seu coração nunca se escureceu a alegria presente em sua alma por a glória divina manifestada em la vitória, em el triunfo do sacrifício de Cristo na cruz, porque o sacrifício de Cristo não foi uma derrota, não foi um fracasso, foi uma vitória. Foi a salvação para toda a humanidade. Cristo é glorificado na Páscoa como centro da espiritualidade cristiana. E no coração de Maria, herido por el dolor, quando Maria orava a morte de seu filho, também ardia em esperança, porque sabia que ele ia ressuscitar e que ele estava morrendo para salvar a todos nós outros. Esse modelo da Virgem Maria alimenta a esperança da igreja, alimenta nossa esperança de los cristianos, proporcionando a cada um de nós as forças para ser testigos. Devemos ser testigos de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo onde muitas vezes imperam as tinieblas do pecado. O coração de Maria supo unir de modo perfeito o dolor e a alegria, o dolor e a certeza, o sofrimento e o gozo, mantendo sempre viva a esperança. Irmãos, se algum dia nós passamos uma fase da vida oscura, com problemas, com dificuldades, nunca deixemos morrer a planta da esperança.
A esperança deve manter-se sempre. Como fazer para manter-se essa esperança? A Virgem Maria, quando cerraram a porta do sepulcro, Cristo está morto e sepultado, a Virgem não perdeu sua esperança. Aí era a realidade histórica. Cristo estava morto, estava sepultado, mas a esperança estava viva no coração de Maria. Ela nunca dudou da ressurreição. Ela nunca dudou do cumprimento glorioso de los desígnios de Deus. E, portanto, a Virgem Maria é para nós esse modelo de esperança, mas é também um modelo de caridade. Caridade, que palavra tão linda. Quando falamos em caridade, sempre pensamos na ajuda aos pobres, pensamos a Maria Teresa de Calcuta, não tantos exemplos de caridade que temos na história, também cerca de nós. Mas devemos ter presente um detalhe importante. Quando falamos em caridade, não devemos pensar em primeiro lugar na ajuda ao irmão. A ajuda ao irmão é consequência da caridade. A caridade significa o amor a Deus. E por isso, onde vamos encontrar a mais bela expressão da caridade, o mais belo escrito, creio que de toda a humanidade sobre a caridade, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Todos vocês já escutaram falar, Coríntios, 1 de Coríntios 13. Se eu falara a língua de los homens e de los ángeles, e não tivesse caridade, seria vazio como o metal que resuena, ou como um símbolo que retém. Aunque eu tivesse toda a fé, ao ponto de trasladar as montanhas, se não tenho caridade, nada sou. A caridade é paciente, é humilde, não é envidiosa. Não se engrie, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não toma conta do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A caridade todo perdona, todo lo crê, todo lo espera. Dice São Paulo, desaparecerão as profecias, a ciência, pero a caridade permanecerá eternamente. Se nós agora aplicamos essas palavras de São Paulo a la Santíssima Virgem Maria, podemos constatar como ela é, sem dúvida, o modelo perfeito de caridade. Experimentem depois que terminamos nosso webinar, correr a carta de São Paulo, 1 de Coríntios 13, e ler-la imaginando a Virgem Maria. Vamos ver como é uma descrição da Virgem Maria. Creio que talvez uma das mais perfeitas descrições da Virgem Maria como aquela que mais ama a Deus, como modelo de amor a Deus, como modelo de caridade. A caridade, como dissemos ao início, não se restringe ao amor ao próximo, sino que se cifra especialmente no amor a Deus, porque o amor a Deus é base do amor ao próximo. Decía San Agustín que só existe dois tipos de amores. O amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, o el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. Então, não existe terceiro amor. Eu amo tal coisa, eu amo tal outra pessoa. Não. Ou eu amo a Deus, ou eu amo a mim mesmo. Pero a mamá não ama al hijo, a mamá ama al hijo porque esse hijo foi dado por Deus. Então, esse amor é a Deus. E em Deus, ela ama a seu hijo. Aí sim vai ter um amor verdadeiro. Então, San Agustín é muito claro, só existem dois amores. Eu devo sempre analisar, eu estou amando a Deus ou a mim mesmo? E São Luís Maria Grande de Montfort explica que é tal o amor com que a Santíssima Virgem adorava seu hijo, que, por exemplo, quando ela dava uma pontada de aguja, fazendo qualquer coisa mais sencilla em sua casa, dava mais glória a Deus que um mártir entregando sua vida por la igreja. Por que isso? Por la qualidade do amor com que a Virgem fazia essas ações. A caridade de Maria não é, portanto, uma virtude abstrata, sino que se aplica de modo concreto. Em primeiro lugar, direcionando a Deus todas suas ações, sacralizando toda a sua vida, incluso em los detalhes mais sencillos. Aí devemos fazer isso, sacralizar a vida, é ver a ação de Deus em cada momento de nossa vida, até as coisas menores. E, em segundo lugar, tomando cada atitude sua em relação ao próximo, com a mesma dedicação com que ela se dedicava e amava a Jesus. A união de Maria com Jesus ao pé da cruz, em que ela participou efetivamente da conquista das graças de nossa redenção, se ha dado como acto supremo de caridade, um amor completo de la Virgem Maria a Deus,
e uma entrega total por nossa salvação. Por isso que disse o Papa São Pio X, que há uma total união de intenções de amor entre Jesus e Maria no momento do sacrifício do Calvário. Esse modelo de la Virgem Maria deve brilhar delante de nós como guia concreta de cada uma de nossas ações. Irmãos, devemos actuar sempre tendo o amor a Deus em primeiro lugar. O amor ao próximo será, portanto, consequência prática, concreta, efetiva deste amor. Portanto, imitando a cada momento o exemplo da Virgem Maria. E chegamos ao final, momento já de finalizar nosso tema, a conclusão. O conhecimento das virtudes excelsas da Santíssima Virgem Maria nos estimula a manter sempre nossa fé muito firme, nossa esperança ardiente. Não é uma esperança assim, quizás, não. Uma esperança ardiente. Por isso coloquei aqui na ilustração as velas, o fogo que arde. Esse deve ser o modelo de nossa esperança. Uma caridade profunda. E essa fé, essa esperança, essa caridade nos libera de las cadenas do egoísmo, de las cadenas del desánimo. El desánimo es el peor de los pecados. El peor de los pecados, sí, es el peor de los pecados, porque el desánimo nos leva a outros pecados. Se eu cometo um pecado grave, horrível, é um pecado, pero se eu desanimo, como vou pedir perdão a Deus? Como vou reerguer minha vida? Pero se eu confio na misericórdia de Deus e pido perdão, busco o sacramento da penitência, serei perdonado. Então, essa fé, essa esperança e essa profunda caridade de Maria nos libera de tudo isso. A luz de Maria hace nossa vida feliz. Pero a oscuridade do egoísmo nos conduz ao pecado, nos conduz à infelicidade. O egoísmo, uno pensa que vai ser feliz alcançando as coisas do egoísmo. Pelo contrário, nunca encontrará a felicidade fora de Deus. Porque a felicidade é parte de Deus. Portanto, não a encontraremos nunca fora dele. Vamos pedir, finalizando, pedir à Santíssima Virgem Maria, pedir ao Senhor, que esse exemplo, esse modelo de Maria, seja para nós outros como aquela estrela que guiou a los magos hacia o lugar do nascimento do Redentor. Essa exemplaridade de Maria nos ensina que só existe um único obstáculo para que a luz de Cristo brilhe em nossa alma. Qual é esse obstáculo? É a obstinação com a que o ser humano, é decir, nós outros, ignorando a oposição que existe, a guerra que existe entre luz e tinieblas, quando o ser humano caminha hacia o endurecimento silencioso e se camufla nas ambiguidades. É dizer, sim, claro, é bem, pero não é. Então, isso camufla o mal, porque nós somos assim. Eu decido, eu vou fazer o pecado. Não hago assim. Eu digo, não, eu vou fazer, pero aí está motivo, tal outro. Buscamos camuflar com as ambiguidades, até o ponto de hacernos inacessíveis ao Salvador. É dizer, nós somos que podemos cerrar o coração a Deus. Deus nunca se cerra a nós, mas nós podemos cerrar-nos a Deus. Portanto, é necessário seguir o exemplo de Maria, abrir-se voluntariamente à ação divina e participar, no grado devido e necessário, da própria salvação de cada um. Nós devemos, portanto, colaborar com nossa salvação. São Paulo dizia, somos colaboradores de Cristo. Devemos também colaborar com a salvação de los demás, de los demás integrantes da sociedade, sobretudo aqueles a quem a providência divina quis poner em nossos caminhos. Quantas pessoas estão em nossos caminhos e devemos dar-lhe a mão para que se unam a Deus, para que não perdam a fé, para que não perdam a esperança, para que não perdam a caridade. Imitando a Virgem Maria, também seremos modelos para outros. Não que mirem para mim, porque eu não sou modelo, pero que eu seja como um espelho que leva a Maria, que leva a Jesus. Essa participação, portanto, não deve estar exenta de mediocridade. Devemos colocar fora toda forma de tibieza. Não podemos ter médias tintas. Devemos seguir o exemplo de Maria.
Maria é o modelo humano e modelo teologal para toda a humanidade. Seria vano volver-se a Maria, pedir a intercessão de Maria, para que ela nos dispensasse da luta. Ah, Santíssima Madre, quite de mim os esforços da vida, quite de mim as dificuldades da vida, respeite meus compromissos com o mundo, permita que eu siga com meus erros, com meu mundanismo, com meu apego às coisas materiais. Seria vano pedir isso a Maria, porque se Maria realmente nos ama, nunca nos vai dar aquilo que nos separa de Deus. Portanto, hermanos, não devemos ter medo de lançar-nos ao amor de Deus. E se temos esse medo, temos alguma inseguridade, não lancemos à Santíssima Virgem Maria. Ella es madre. Su paciencia es la paciencia de una madre que llora nuestras cobardías, pero nunca bendice esas cobardías. E podemos finalizar haciendo un agradecimiento a Dios. Dios nos envió a su Hijo. Nos envió a su Hijo para dar a la humanidad la oportunidad de ofrecer a Él un presente a su altura. Algo que la omnipotencia de Dios no tenía hasta aquel momento. Que nosotros, la humanidad, hemos dado a Dios una madre. Sí. Si Dios nos ha dado a su Hijo, nosotros, la humanidad, hemos dado a Él una madre. Pode parecer exagerado isso. Nosotros, los hombres, hemos dado algo a Dios, pero no es exagerado. Deus poderia haver tomado de nós, em sua onipotência, esta madre. Podia haver exigido de Maria que aceitasse, mas não. Quis solicitar. Dizia Jean Lafrance, um autor francês, Deus quis mendigar de Maria que aceitasse em nome da humanidade essa aceitação. E ela foi respondida por Maria com a totalidade de sua entrega. Hágase-me segundo tu palavra. Se entregou completamente ao Senhor. E, portanto, a partir desse momento, ela, a Virgem Maria, representando a humanidade, ha dado a Deus esse regalo, uma madre. Santo Tomás de Aquino explica que existem 3 níveis de gratitude. Essa gratitude que devemos a Deus, podemos pensar em la gratitude em 3 níveis. Primeiro, o nível da justiça, o nível intelectual, cognitivo. O segundo, mais profundo, é o reconhecimento, em que nós reconhecemos que a pessoa nos ajudou e, portanto, queremos dar-lhe algo em troca. Pero dizia Santo Tomás que há um agradecimento mais profundo, aquele que cria um vínculo que obriga a la retribuição. E essa realidade se manifesta de modo muito patente em las diversas culturas humanas, incluso nos idiomas. Por exemplo, em inglês, alguém nos dá uma coisa boa e queremos agradecer, como decimos, thank you, ou em alemão, zu danken. É dizer, reconhecemos intelectualmente, me has hecho um bem, thank you. Cognitivamente, vamos, portanto, ao nível mais superficial. Ao primeiro, de reconhecimento. Estou agradecido. Aqui quedamos. Pero, em francês, em castelhano, em outras línguas neolatinas, em italiano, se chega a um segundo nível de reconhecimento, que é de retribuição. Queremos dar algo em retribuição. Merci, te dou uma mercê. Grazie, em italiano, gracias, te dou uma graça para retribuir-me que has hecho. Se dá uma mercê, uma graça, se retribui de algum modo aquela pessoa que nos proporcionou um favor. Pero solo em português. Português. A língua que eu tenho a alegria de ter como materna. Solo nesse idioma conosco o modo de expressar a gratitude a nível mais profundo, ao nível do vínculo. Esse vínculo que nos obriga ao beneficiado. E é por isso que em português decimos obrigado. É dizer, esse favor que me has hecho, esse bem que me has hecho, cria um vínculo entre tu e eu. Um vínculo que me obriga contigo, que abre, portanto, uma obrigação vinculante de retribuição por el bem recebido. Assim desejo que a gratitude a Deus, por haver nos dado esse grande dom de compartilhar com nós a maternidade de Maria, e esse dom de compartilhar a maternidade de Maria, que é Madre de Deus e nossa Madre, se refleja na obrigação de nossa parte.
Uma obrigação amorosa de corresponder a toda a entrega que representou seu sacrifício ao pé da cruz. E que represente toda a consagração de amor que representou sua participação nesse acto supremo. Graças, Senhor. Estamos, cada um de nós, voluntariamente obrigados a ser o que desejas para tu glória. Maria, peregrina na terra. Maria, ilumina nossos passos. Aumenta, Senhora, nossa fé. Reaviva nossa esperança e quita todos os obstáculos que nós mesmos criamos para desviar-nos de los senderos de la salvação. Hermanos, gracias por la atención. Muchas gracias, hermano Alexandre, por esta presentación, esta exposición tan interesante, tan profunda. Bien, solamente una preguntita que quisiéramos compartirle, el tiempo es muy corto. La pregunta es, ¿cómo podríamos empezar a practicar las virtudes en nuestra vida, sabiendo que tenemos poca fuerza de voluntad para emprender en la vida espiritual? La pregunta es muy buena y comienza ya dando la clave para la solución. Es reconocer que nosotros no tenemos fuerzas. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, levar una cosa pesada de un lugar para otro, y yo intento levar solo y no consigo porque es demasiado pesado para mí, ¿cuál es el primer punto para que yo alcance que ese objeto pesado llegue a determinado lugar? Es reconocer que solo yo no voy a conseguir. Necesito de ayuda de otra persona. Entonces llamo, tal otra persona, por favor, pueden ayudarme. Entonces sí consigo levar. Por tanto, el primer punto para que podamos practicar las virtudes está en reconocer que por nuestras propias fuerzas no logramos. Necesitamos de la gracia. Entonces pedimos la gracia de Dios. Y para eso, después que recibimos la gracia de Dios, debemos tener cuál es el modelo a imitar. Y el modelo mejor que tenemos es la Virgen María. Si alguien, por ejemplo, va a hacer un maratón, primera cosa es saber dónde debe llegar. Imagine, un maratón, son 40 kilómetros debes correr. Sí, pero ¿hacia dónde? Ah, no sé. Entonces no llegas en ningún lugar. Pero si yo tengo un modelo, ahí sí. Por tanto, es pedir la gracia de Dios. Es tener el modelo. Y en tercer lugar, es responder. Es decir, hacer aquilo que Dios quiere de mí. Porque también yo tengo una lucha dentro de mí. Dentro de mí existe un combate, una lucha. Ustedes se acuerdan, los niños les gusta mucho hacer eso, los varones, las mujeres no tanto, ¿no? Que ese que pone así los dos brazos y intenta a ver quién consigue tener más fuerza para virar el brazo del otro de un lado para el otro. Entonces, esta puede ser un ejemplo para que podamos entender la lucha que hay dentro de nosotros, entre la virtud y el vicio. La virtud, ayudada por Dios, nos lleva al bien y el vicio nos llama para el mal. Entonces, nosotros debemos de nuestra parte que hacer, pedir la gracia, como decía, seguir el modelo de María, pero también quitar fuera, tirar el peso del pecado, de los errores, de las cosas que nos atan al mundo. Entonces, eso sería el camino para alcanzar esas virtudes. Fe, esperanza, caridad y, en consecuencia, las demás virtudes que necesitamos. Muchísimas gracias, hermano Alexandre, por haber estado con nosotros esta tarde. Damos gracias también a todos nuestros participantes aquí en el Zoom y también todos los que nos han acompañado mediante el Facebook Live. Sí, entonces damos nuevamente las gracias a todos ustedes y Dios mediante hasta una nueva oportunidad en el mes de junio, donde donde hablaremos acerca del Corpus Christi, la Eucaristía en la vida del cristiano. Los invitamos desde ya a que estén atentos a el anuncio de este próximo webinar. Entonces, muy buenas noches ya con todos. Bendiciones. Quiero caminar con